Bem-vindos ao Empreende 360, o podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje, depois de algum tempo já fazendo alguns podcasts com convidados entre a gente parou para fazer um recap, uma recapitulação da primeira temporada. Então, do que falamos na primeira temporada, que faz um tempo já, né? E do que passamos, né? Principalmente dos bastidores, do que passamos até lá. Então, só fazendo uma relembrada rápida aqui, quais foram os episódios da primeira temporada? A gente começou com decisões difíceis, fracasso, incerteza e solidão. Ou seja, os primeiros 4 episódios só desgraça. Só da bad. Só problema, que é a dificuldade do começo mesmo do empreendedorismo. E aí depois a gente complementou com mentalidade empreendedora, venda, inovação e feedback, que realmente é onde o empreendedorismo começa a acontecer, né? Depois de toda a dificuldade, do estouro, de todo o problema, é a venda, é a inovação, é a mentalidade empreendedora e os feedbacks constantes que fazem as coisas acontecerem e florirem dali para frente. E eu queria trazer até um passo antes, vamos dizer, né, a nossa intenção aqui é falar dos bastidores desse empreender no podcast, né? Porque tudo a gente tem que ter um olhar de negócio, um olhar. Então a gente pensou no podcast, primeiramente porque a gente, ao longo das nossas carreiras, além de a gente passar na pele tudo isso, que é o mais importante, a gente depois passou a ajudar pessoas a superar todos esses problemas iniciais, seja em consultoria, em mentoria, em conselho, em amigo vir perguntar. Então, dando um passo para trás ali desses 4 temas, como, né, a gente brincou aqui, que são temas mais tristes e pesados, mas é a realidade, esse é o nosso objetivo aqui, não é ficar floreando e marketing de promessa, a gente já falou isso, né? Ai, nossa, vai ser super fácil, faz isso, faz aquilo e pronto, 1 milhão, né? Então, o sonho, né? Eu acho que a gente, esse sonhar do empreendedorismo, ele é algo tão bonito e é algo que eu procuro não perder, né? Por mais que a gente tenha os fracassos, porque todo bom empreendedor, ele precisa já ter fracassado. Com certeza. O fracasso é só questão de tempo. Porque senão a gente não ganha nem a resiliência e nem a sabedoria, porque são tantos fatores, são tantas coisas que interferem, que não tem a ver exatamente com se eu fiz direito, isso contribui, obviamente, mas realmente existe um fator sorte ali de mercado, de modinha da própria pandemia que a gente já falou. E que é o famoso só dá certo quem tenta, assim, é estatístico, né? Se você pode tentar uma vez e dar certo, pode. Só que você tem mais chance de dar certo se você tentar 100, 1000, 200 mil vezes. Eu falei isso, não lembro quem que eu falei essa semana. Falei, cara, eu não sei se eu vou ser rico, mas quando eu chegar no final da minha vida, eu vou falar, eu tentei. Porque, poxa, a gente passou nessa semana dias até 10 horas da noite em reunião por causa do podcast ou de outros projetos. E aí outros projetos meus também, em outra situação, eu não respirei essa semana. Então foi bem isso, eu olhei e falei, cara, eu tô tentando. É isso. A gente, e até, isso que você falou, né, até dentro você pode até acertar a mão na primeira vez, mas a verdade é que você recomeça inúmeras vezes dentro do mesmo negócio. Com certeza. Porque você desenvolve o primeiro produto, ok. Do segundo produto, você já está começando um negócio novo, né? Você usa a experiência do primeiro. Sim. A mesma coisa se você decide não continuar com o negócio ou se você decide empreender de outra maneira. Sim. Então, acho que falando, né, bem especificamente, aí, recapitulando as decisões difíceis, né, esses temas da solidão, de como que a gente pensa ali, poxa, vou empreender, como é que eu faço, eu tô sozinho. E o que você falou agora foi exatamente o que a gente fez, porque a gente começou o podcast no final de 2024, né, meio pro final de 2024, discutindo, e eu lembro que quando a gente conversou, que você trouxe a ideia primeiro, a discussão era, os podcasts que existem hoje no mercado falam de vários temas, mas as pessoas que assistem
não têm espaço para perguntar. Elas não têm espaço para ouvir. Aí elas perguntam lá no YouTube depois, mas meio que ninguém responde, aí a pessoa tem que ir em algum outro lugar pesquisar. Então a gente falou, vamos fazer um podcast onde a gente vai responder as perguntas das pessoas. Essa era o produto inicial do Empreende 360. Que, do que a gente discutiu hoje de estratégia e outras coisas, já não é bem mais isso, assim, que é normal, claro que a gente ainda tem essa preocupação. Então a essência da missão do Empreende se mantém. Mas é o que você falou, um produto vai ser diferente do que foi no começo. E é legal isso que você trouxe, exatamente isso. A gente pensou, né, em criar esse espaço, e eu acredito que ele até aconteça, ele volte a acontecer naturalmente com o tempo, e até com o engajamento, né, de quem está assistindo, de quem se inscreve, de quem está acompanhando, que ao longo dessa recapitulação a gente vai falar aí essa jornada do nascimento, né, até os primeiros meses ali. Mas eu tive essa sensação de fazer sozinha uma coisa que para mim não vai rolar. E aí eu falei, poxa, quem que encaixaria? E aí, quem é louco o suficiente? E não é questão de ser louco, porque na verdade tem mais loucos que você. A questão não é isso, a questão é ter passado a jornada do empreender. Essa é a grande questão. Porque a gente conhece, e aí você fala por ti, mas eu tenho muitas pessoas do meu círculo, mas assim, eu sou tida como a louca empreendedora, sempre foi, desde a minha família até... Então é muito difícil achar alguém com essa mesma veia, e você tem essa mesma veia. Que é a mentalidade empreendedora que a gente falou, né? É você olhar para frente, viajar com constância, com foco, né? Então... Pô, vamos fazer isso, a gente pode fazer tal coisa, e vai trazendo isso e vai fazendo acontecer, né? Então essa mentalidade empreendedora de realmente conseguir construir algo. O que eu vejo muita gente fazendo, que é normalmente o que eu recebo também, né, de pessoas vindo falar comigo, eu tive uma ideia. Porque a pessoa que não empreende, ela acha que ter uma ideia é empreender. Só que do tive uma ideia pro empreender, tem um abismo. Então, normalmente a pessoa chega em mim com tive uma ideia. E eu não gosto de dissuadir as pessoas das ideias delas. Então, o que eu procuro fazer? Legal, me fala, eu vou te ajudar a estruturar essa ideia. E aí eu começo a falar, tá, então eu aponto os problemas que a pessoa não pensou ainda, mas falo, se a ideia é boa, eu falo, pô, mas eu acredito na sua ideia, faz sentido, você precisa disso aqui, isso aqui, isso aqui, para poder construir. Via de regra, a pessoa desiste aqui. Porque ela começa a perceber que ideia e empreender não é a mesma coisa. Mas o caminho é esse, né? O caminho é sair da ideia para desenvolver. E você teve essa sensação quando eu levei também, porque você fez o mesmo processo. Sim. Nós questionamos, você falou uma série de coisas, imagino que você teve aquela sensação assim, vamos ver se ela vai mesmo continuar esse negócio. Cara, não vou te dizer que foi tanto assim, porque eu tava junto. Uma coisa é a pessoa virar e falar, eu tô com uma ideia, quero me ajuda aí. E a gente já tinha feito coisas antes, então você também conseguiu, você já conhecia um pouco do meu perfil que eu fazia, Sim, né? com certeza. Tá. E eu, estando junto, né, eu participando do projeto, aí eu sei que eu vou fazer. Então, tudo bem. Aí tinham coisas que eu não tinha como fazer na época, que aí dependia de você, que eu falei, vamos lá, mas eu sabia que você ia fazer isso é tranquilo. Tá. Só que aí, quando a pessoa tá sozinha, não, né? Aí eu deixo ela e depois eu pergunto. Falei, eita, não deu certo e tal. E eu vou trazer algo aqui pra mim, que nem quando... acho que eu que trouxe esse tema da solidão, né? Acho que foi eu que falei sobre o tema ali. Jornada Solitária do Empreendedor. Porque, justamente pelo que eu falei, eu sempre me senti muito sozinha. Por esse ponto, é difícil ter pessoas que acompanhem a linha ali de entre a ideia e o desenrolar, né? Eu sinto muita dificuldade, às vezes eu até me afasto um pouco de algumas situações, não da pessoa em si, mas de algumas situações e propostas, né? De, isso aqui, você acha legal? Vamos fazer? Porque eu percebo muito isso, essa desistência, né? E aí eu acho que ao longo do tempo eu fui ficando um pouco cansada
de eu me dedicar, pôr a minha energia, e aí a pessoa desiste, eu falo, caramba, né? Então, por isso que eu falei que foi um pensamento, em algum momento me deu um estralo ali da gente conversar, ficar, acho que o Lucas, né? E eu fui fazer meio que como uma pergunta mesmo, te sondar. Por isso, eu sempre me senti, eu escuto muitas pessoas falando, as pessoas que têm essa pegada de realmente, não, vamos fazer acontecer, né? Não importa a dificuldade, porque as pessoas desistem muito fácil. E tem perfis também, né? Porque todo empreendedor não é igual, cada empreendedor tem habilidades diferentes. E eu tive esse problema também que você fala em outros projetos, mas por motivos opostos, porque eu não sou a pessoa que dá cabeçada, que sai fazendo. Não. Eu sou um planejador, eu sou a pessoa que... E na verdade, pelo contrário, se eu precisar fazer alguma atividade operacional, eu prefiro fazer em conjunto. Prefiro juntar a galera e fazer. Do que sentar no computador e fazer uma atividade operacional sozinho, é a parte que eu sou pior. Se é para sentar no computador e estrategizar sozinho, legal. Mas para operacional sozinho, é a parte que eu sou pior. E os problemas que eu tive com outros sócios foi exatamente isso. Ou a pessoa era igual eu, vamos fazer, vamos construir, montava a marca, montava legal, vamos fazer. E ninguém fazia porra nenhuma. Então, é complicado. Tanto que eu tenho uma frase que eu uso, até por outro negócio que eu tô tocando, que eu falo, eu prefiro segurar cavalo do que empurrar anta. Então, eu prefiro gente que sai fazendo e faz tudo errado, e aí eu fico lá, não, calma aí, isso aqui tá errado, calma aí, a gente não pode postar assim, tem que arrumar, do que pessoa que eu fico, vai lá, amiguinho, faz aí, por favor, que aí eu não funciono. E até porque, que negócio, a gente falou também sobre insegurança, né, sobre essa questão das incertezas, como que a gente atravessa as incertezas. Olha, a verdade é que não tem uma fórmula mágica, não existe uma resposta. Acho que a única resposta que tem vai ter incertezas. Com certeza. Que é o que normalmente a gente escuta no mercado, como, né, nos lugares, como se tudo fosse fácil. Ou se não, às vezes a pessoa nem tem essa intenção, mas ela mostra assim, o antes 0 e o depois, parece que foi em uma semana. Não, vamos dar um exemplo falando de incerteza. A gente começou gravando podcast lá na sala da casa dos meus pais. Isso. Com o fundo lá, que é a cortina, que depois eu mostrei o vídeo pro meu pai, e ele falou, nossa, que legal esse estúdio, onde vocês fizeram? Eu falei, fizemos aqui em casa. Nem ele reconheceu que era o apartamento. E foi uma incerteza de, poxa, quem vai ser o convidado dos primeiros episódios? Porque já ia ter convidado desde o primeiro. Pô, mas não conseguimos convidados. Não conseguimos, a gente precisa gravar. E você mora em Campinas, que é onde está aqui o estúdio, eu moro em São Paulo. E como é que a gente faz? E nessas incertezas saíram 8 episódios. Todos gravados lá em casa, todos feitos só nós dois, sem convidado nenhum. Arrastando sofá, colocando caixinha de leite para segurar os tópicos do que a gente ia falar, e arrasta a mesa, e cuidado com a planta da mãe. E testa microfone. E as incertezas vêm daí, e não só, e os feedbacks, né? Da galera falando, pô, o estúdio ficou legal, o áudio aqui, dá pra melhorar isso, dá pra fazer não sei o quê. E até essa surpresa, né, de a gente ouvir o teu pai mesmo falar, nossa, qual foi o estúdio, sendo que era ali mesmo. E foi uma surpresa para nós, eu acho que isso é bem positivo. Mesmo a gente tendo a ideia, mesmo a gente criando as coisas e tudo, a gente se surpreende, a gente não pode perder isso. Porque quando você persiste e ao mesmo tempo a gente procura fazer bem e o melhor, mas dentro das possibilidades que a gente tem. Então, acho que isso sempre é uma meta que eu tenho e tem que ser uma meta para todo mundo. E é complicado, porque você precisa, ao mesmo tempo, ser extremamente fã da sua ideia. Você tem que ser, tipo, cara, essa ideia é boa, essa ideia não sei o quê. E hater, né? E ao mesmo tempo, desapegar 100%. Porque é isso, a gente é muito fã do Empreende, a gente acreditou no projeto, mas tudo que a gente planejou no começo, hoje em dia, não tem mais nada a ver, já mudou drasticamente. Então, é não ter apego às ideias iniciais. A gente até falou disso na temporada 2, a gente pode falar no próximo recap. Mas é isso, né? Gostar dessa ideia e ir discutindo, mas desapega, gente. Faz o primeiro. A gente comenta muito o que as pessoas falam, né, de rede social. Mas eu vou postar um vídeo na rede social para me expor, como é que vai ser, tem que ser o vídeo perfeito.
Gente, o primeiro vídeo tem que ser horroroso. Você tem que postar e ficar com vergonha do que você postou. Porque aí você aprendizado pro próximo. Para ser um insight, né? A verdade assim, a partir do momento que a gente está num negócio, que a gente está empreendendo, algumas coisas, elas são meio que obrigatórias, não tem como fugir. A gente pode amar a ideia, né? Então a gente ter essa persistência, essa mentalidade empreendedora, a gente pode ter tudo isso, mas a verdade é que se a gente não for atento aos feedbacks das pessoas e ao nosso próprio feedback, ou seja, como que eu tô me sentindo fazendo isso, esse sentimento que eu tô, ele é algo que faz parte do processo ou tem alguma coisa que tá me incomodando demais, né, porque não tá de acordo com o que eu quero. Então, legal, então vamos realinhar, vamos fazer, e tem coisas que, como eu comecei falando, a gente tem que fazer mesmo, né? Faz parte aí do processo, faz parte desse nosso vender, né? De vender a nossa ideia. E aí entender que empreender é vender. É vender. Eu não sei, não lembro nem se eu comentei nesse episódio ou não, mas eu falo isso para todos os meus amigos. Assim, eu tava conversando com uma amiga da minha namorada lá em Brasília, que tá terminando a faculdade de psicologia. E ela falou, que eu tô terminando psicologia e tal. Eu falei, legal, você vai ser terapeuta? Eu falei, eu tô pensando em abrir uma clínica. Eu falei, então você não vai ser terapeuta. Você vai ser empreendedora. Ela, não, eu já tô sabendo disso, que meu pai, ela já tem essa noção. Porque é isso, a pior coisa que um advogado pode achar quando abre um escritório é que ele vai ser advogado. Ele vai ser empreendedor, cara. Dali, aí você precisa se preocupar em vender. Vender é a parte mais importante para todos os empreendedores. E toda gestão, você tem um espaço físico, você vai ter que ter funcionário, você vai ter que gerir o tempo com o cliente, uma série de coisas. Então, que é muito, né? A gente trouxe até, acho que em outras temporadas aí. Bom, então acho que na primeira temporada foram esses os assuntos, a gente passou por bastante coisa. Começamos a segunda temporada ainda nessa rede de incertezas, gravando as coisas lá em casa, mas aí a gente fala melhor depois no recap da segunda temporada. Posso só, até para finalizar a sua finalização? Manda. A primeira temporada, para mim, foi uma coisa muito importante, porque, o que eu falei, eu tenho algumas travas pessoais em relação a isso, né? A pôr vídeo e tal. Então, assim, para mim, a questão não é ser perfeito, mas eu fazer o melhor possível e me comunicar para que as pessoas entendam e que a mensagem, a ideia do projeto chegasse. Então, eu terminei a primeira temporada muito animada, mesmo sendo sacrificante, porque na época, né, eu estava indo lá para São Paulo e tal, e aí com criança, carrega tripé, carrega as coisas, mas ao mesmo tempo eu falo, as dificuldades, elas têm o poder de também trazer uma satisfação grande, porque você se vê ali vencendo essas etapas, esses desafios, né? Sim. E foi muito legal, muito bacana mesmo. Boa, então acompanhem aí, que daqui a pouco a gente fala da segunda temporada. Valeu!